E aí, pessoal? Aí, galera da poesia, espero que vocês estejam bem, que estejam tendo, né, um bom fim de semana, que tenham tido uma boa semana e especialmente tenham tido tempo de ler poesia e, e escrever também, não? Por que não? Se vocês escrevem, de escrever poesia. Então, estamos aqui com mais esse pub. Para quem não sabe, o pub é um lugar onde a gente conversa sobre poemas. E pub tem dois significados. Primeiramente é porque eu converso com vocês desde aqui de Londres, então tem essa ligação, né, do pub. Inclusive eu já disse que depois que se passar essa pandemia, se outros vírus não aparecerem por aí e a gente puder visitar pubs, talvez a gente até faça alguns vídeos, né, ao redor de Londres em diferentes pubs. Tá bom? Mas acima de tudo, pub é a sigla de poesia ou poemas universal brasileira ou brasileiros. E, então é isso, porque aqui a gente conversa sobre poemas, poesia. Universal é porque a gente tem poetas, né, escrevendo de toda parte, né, do planeta, mas também pela questão de gênero e classe social. Felizmente, né, hoje em dia, cada vez mais a galera tem a possibilidade, né, tem autonomia para expressar-se, não de forma poética, independente da classe social, do gênero, não, do estilo que escreva também, dos temas que queira dizer. Então, Universal é para abranger tudo isso, né? Toda essa complexidade e variedade da poesia contemporânea. E brasileiro, porque a maioria dos poetas que a gente fala aqui, conversa, são brasileiros ou brasileiras. Mas o que não impede, né, como eu repito, da gente uma vez ou outra ter poetas que não sejam brasileiros, mas escrevem em língua portuguesa. Tá bom? Então acho que é meio isso, né, para falar aqui. Bom, eu queria agradecer, na verdade, né, a galera que já está comentando, né, prestigiando o canal, falando do que gosta, do que não gosta. Isso é o importante, né, porque esse canal, como eu digo, não é uma aula, não é um curso, não é nada disso. É apenas alguém, né, que gosta de ler, né, muito mais do que escrever e gostaria de estar ampliando, não sua visão de mundo, sua visão de leitura, ampliar suas possibilidades de leitura, né? E eu acho que isso é possível através do diálogo, né? Através da conversa, através de descobrir novas maneiras de dialogar com os poemas em si, não? Em termos de forma, estrutura, linguagem, e é isso que eu busco aqui. Porque, para mim, na verdade, eu acredito que se eu consigo ampliar, né, essa visão, minhas possibilidades de leitura poética de poemas, eu vou estar também ampliando a minha leitura de mundo, né, e me melhorando como pessoa, né. Vou estar sabendo respeitar mais, né, a leitura que outros têm do mundo, né, da realidade, das coisas. Então é essa a minha intenção aqui, né, basicamente se tornar uma pessoa melhor. Apesar de a gente saber que tem essa coisa, né, de que poema não está aí para, né, para resolver problema nenhum e tal, tal, mas a gente vai para um caminho, né, um pouco diferente disso. Mas eu acho que é isso daí, não? E a galera que está vendo aqui pela primeira vez aí, que não conhece o canal, se vocês curtirem, por favor, né, dão aí um like ou se inscrevam no canal, compartilhem, né? E nos ajudem aí apoiando, né? Porque, como eu disse, é muito importante esse apoio, né? O principal é ter poemas, não? O principal é ter poetas escrevendo, é ter a possibilidade de ter os livros para ler, mas esse diálogo também, com certeza, é fundamental. Bacana? Legal? E aí a questão do sininho também, se vocês puderem tocar aí o sininho, porque por causa da questão de trabalho, tal, de tempo, eu não tenho uma data certa para fazer esses vídeos, então eu vou colocando os vídeos de acordo com a minha possibilidade. Mas geralmente eu tento fazer aí duas conversas, duas leituras por semana.
Tá bom? Então acho que é isso aí de anúncios tal e vamos conversar sobre o livro de hoje, que é super bacana, né? Super interessante. Gostei imensamente desse livro. E é o livro da Mar Becker, a Mulher Submersa. Mas é um livro diferente do que a gente costuma ler aqui, né? É um livro na linha, na verdade, do A Vida Aberta, que a gente viu, é tratado poético e filosófico. É... esqueci o nome do autor. Eu vou buscar, depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Acho que é o. Não, eu não vou lembrar o nome. É, mas vai nessa linha, porque na verdade ele é feito de. O Vida Aberta, na verdade, era um poema longo, não? Então ficava difícil escolher trechos para ler dentro do poema. E esse daqui ele tem uma seleção de poemas, não? Mas cada poema é dividido em vários poemas menores dentro dele, né? Vários trechos poéticos, né? Várias cenas, se a gente quiser ver assim, né? Várias passagens poéticas dentro dele. Então também são poemas longos que fica difícil ler, tanto por causa da minha voz, né? Que não é assim tão boa, né? E, mas também pela questão de tempo, né, dos poemas serem longos. Então eu acho que eu vou ler dois trechos, na verdade, duas partes, não, de dois poemas desse aqui. E no demais a gente vai conversar de maneira mais generalizada sobre o livro, né? Porque geralmente eu costumo escolher, né, dois ou três poemas dentro dos livros e depois tratar, né, ao redor deles, né, um pouco do que o livro fala, né, ou do que eu acho, né, que o livro fala, né, da impressão que eu tive, né, porque aqui tudo se trata da minha leitura, né, da minha impressão, da minha experiência, né, mas nada é definitivo, né, isso daqui é só realmente o que eu estou sentindo, né, a percepção que eu tive. E o que eu quero mais é que vocês me contrariem aí, né? Porque, como eu disse, a gente aqui tá para aprender a desaprender e desaprender para aprender, ok? Mas vamos aí, deixa eu tomar um cafezinho aqui, xícara do Egito, feito na China, presente de uma irmã. É, Mas sim, deixa eu falar o que então me marcou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa é a sequência do sumário dos poemas. Vocês podem ver aí que eu escrevi um pouco o que trata cada um deles. Mas, no geral, eu acho que o livro, partindo da visão da Marbeck, né, da visão feminina dela, né, da visão de mulher, o livro tenta dialogar com a questão ritualística da existência, com a questão de que o ser humano, não só a mulher aí, mas qualquer classe, não qualquer classe animal, qualquer ser não vivo, ele é feito de hábitos, não? Ele existe, não? Só consegue existir através desses hábitos. E é claro que esses hábitos impõem limites, ao mesmo tempo que permitem que nós é, é, possamos florescer, né? Como sociedade, ou como gênero, ou como classe, não? Então, isso acontece tanto na questão biológica, como a gente sabe, hoje em dia, na questão do DNA, que nos impõe, não? Várias maneiras de ser, mas também acontece na questão cultural, né? Na questão através da linguagem, a gente cria um sistema não de hábitos, de rituais, no qual a gente pertence, né? E se sente, por causa dessa pertença, não? Protegido, sente-se com condições, né, de florescer, como eu disse, não, de evoluir, por assim dizer, não, de crescer,
Mas ao mesmo tempo, é claro, isso nos impõe certa pressão, né? Certo modo de existir, não? E isso acontece de várias maneiras, não? Na nossa sociedade, na nossa existência. E a poeta aqui, acho que ela vai se concentrar, né? Em algumas dessas, não? Então, nos vários espaços aqui que a gente vai encontrar diferente, não? Seja na cidade, seja no campo, seja na família, né? Seja entre as mulheres, seja na relação das mulheres com os homens, a gente vai encontrar então essa relação dos hábitos, dos rituais, dos sistemas. E isso é super interessante, não? Mas o mais interessante, é claro, é como ela apresenta isso, não? E a sua linguagem poética, não? É... Mas deixa eu já citar um exemplo aqui dessa questão, para a gente não fugir. Então, eu marquei aqui alguns 5 ou 6 pontos, né? Eu vou tentar vê-los. Desculpa. Mas numa das partes bonitas aqui do livro, dos poemas As Irmãs da Ordem da Lagoa. Então, esse é o nome do poema, que é feito de várias seções, né? E esse é um dos poemas que eu mais gostei. É um poema bem bacana. E tem uma parte onde a Mar Berke nos diz: pela marca do batom num guardanapo, pode-se identificar o padrão de vincos de uma boca. E pelos vincos saber que idade de fato uma mulher tem. Porque a idade biológica engana. São as marcas, os vestígios que falam a verdade. E toda mulher oculta uma velha em si. Sensacional, né? E a gente vê essa questão, então, né? A questão biológica, né? Que dentro da questão cultural pode até nos enganar, não? Pode até passar uma ideia enganosa sobre a pessoa. Então a gente vai ter esse conflito entre biológico e cultural. E, e ao mesmo tempo, como a gente disse, nessa questão do ritual, do sistema, eles são sempre históricos, não? Eles são sempre uma narrativa. Então, por isso dessa questão de toda mulher guarda uma velha em si, não? Guarda uma história em si do que é ser mulher, do que é se comportar como mulher. E isso, na verdade, não tem como muito escapar, não? A gente pode mudar os sistemas, mas um sistema sempre vai estar ali. E é isso que traz, não, essa luta, né, que a gente tem existencial, não? Principalmente com o conceito da liberdade, não? Lembrando, não, a Clarice, não, que ela dizia algo sobre isso, não, que o que ela busca, não era liberdade, não era uma palavra que ainda não existia, porque realmente o conceito de liberdade ele é bem complicado, não? E na minha opinião vai se tornar cada vez mais complicado, não? Cada vez mais que a ciência mostrar talvez que a gente tem menos controle sobre quem a gente é, né? Na questão do livre-arbítrio. Desculpa aí pela minha voz. Mas então é por aí. Eu acho que a gente poderia. Então, isso é conversando de maneira geral, né? Que eu estou dizendo, né? Sobre o livro. Então, dentro disso, né? Dentro dessa luta, né? Então, cria esse contraste, não? E acho que na poesia em si, talvez nenhuma escola, nenhuma poética soube tratar do contraste tão bem quanto os barrocos, não? E, e eu acho que tem muito de barroco nesse livro. Ela sabe, né, genialmente, não, usar da sua criatividade poética, não, da sua linguagem, não, para trazer, né, através dos poemas, esses contrastes, não?
às vezes contrastes não que a gente já tá tá cansado de ver, né? Como o da morte com a vida, mas o do nascer e morrer, que isso é presente, não é um assunto que vai estar sempre presente. Mas eu acho que o mais interessante aqui é que ela consegue contrastar termos que não em teoria é, não são ligados, né, um com o outro. Tipo, ela não somente contrasta luz e escuridão, né? Ela vai contrastar, por exemplo, o não ter voz com o movimento, né? Ela vai contrastar a questão do... Eu marquei aqui. Sim, a questão do aceso com a questão da mudez, né? Então, de alguma forma, a gente reconhece, não, esses contrastes, não? De alguma forma, a gente reconhece que talvez a mudez está relacionado com o não movimento, está relacionado com a escuridão, assim como o aceso, né? O aceso, o movimento, né? Parece estar relacionado com a questão da fala, né? Então é muito interessante esses contrastes que ela faz e aí é um mecanismo que vai nos conectar, né? Com o poema, né? E com a linguagem dela em si, não? Através dessa linguagem ela vai apresentando, lidando com esses temas que a gente conversou antes, né? Os assuntos. Mas, e outro detalhe que eu acho que é super interessante, deixa eu ver, na verdade, se eu acho um exemplo aqui dessa questão do contraste. É, bom, tem esse poema aqui, o último poema que fala da morte, não? Ele vai tratar muito disso, né, na verdade, não? Que tem a questão lá do, né? O vivo morre depressa, não? É o morto que demora para morrer, né? Então a questão do morto nunca morre, não? Enquanto vivo morre depressa. Então esses tipos de contraste, não? Ela vai usar de forma bem bacana, né? Bem interessante. E, e não tem como a gente não gostar, né? Desses poemas. Aquele lá também é um dos poemas que eu mais gostei. Deixa eu ver se eu marquei aqui algum contraste interessante. Então, tem essa questão, né, que nem nesse daqui, num trecho, né, do poema As Filhas, as Mães, as Avós, que também é um dos poemas para mim melhores, não? Onde ela conseguiu realmente, não? Aí é, é, uma poética, não? Passar realmente a mensagem através né, de uma linguagem, né, que nos conecta totalmente, não, com a sua intenção, não. E então eu vou ler esse trechinho aqui, onde o final lida muito com essa questão do contraste. Musseline, chiffron, tafetá, gazar, renda. Ver o mundo através da transparência própria de certos tecidos. Eu tinha este costume de sempre juntar algum retalho de organça do chão e colocá-lo diante dos olhos. Olhava minha mãe por essa janela. Olhava-a costurando, fulgurosa, pálida como uma estrela que aos poucos se extingue. Mãe viva, vinda de dentro de mãe morta. Então, estrela se extinguindo, e daí mãe viva, vindo de mãe morta. Então, isso vai estar muito marcante no livro. E outra coisa marcante no livro
no meu ponto de vista, que eu percebi, é a questão de certos temas, não? Certos conceitos, né? Certos temas que vão estar sendo transformados, vão estar sendo usados durante o livro todo, né? Um deles é isso da costura, essa coisa da costura, em vários momentos a gente vai achar, de várias formas diferentes. A coisa também da borboleta, ou da mariposa, ou da libélula, e cada uma vai ter uma representação diferente, não? Desculpa. Mas o principal, como a gente vê já no título, não? É a questão da Mar, que tem o mar mesmo, e a Mar Becker, a questão da mulher submersa. Então esse próprio submersa, não, é legal ver no livro, não, a emergência dessa mulher submersa, não, ao mesmo tempo que a gente encontra no livro a submersão, né, dessa mulher em outras mulheres submersas, não. Então tudo isso é parte, né, desses contrastes, não. Mas eu acho que o conceito, né, aí que percorre mais o livro é esse da água, né? Da água e seus derivados. Então é legal para quem leia o livro, né? Eu acho super interessante refletir um pouquinho, né, sobre quais são as possibilidades da água, não? O que representa realmente a água nesse livro, né? Ou na nossa relação com a água, não? Relação humana, não? A gente não vai poder falar aqui, né, em fundo disso, mas eu marquei aqui algumas, né, citações aqui que há no livro sobre a água. Então a gente tem mar, águas, respiração, o próprio sal, sêmen, choveu, empoçada, lago, óleo, dilúvio, lodo, choradas, chuva, paradigma náutico, umidade, vapor, lavagem, serração, sangue, as marés e por aí vai, né? Só para citar alguns. Então, tudo isso, né, ele vai estar sendo trabalhado durante o livro inteiro. O que cria, né, interessante que cria isso, é um diálogo que a poeta faz, né, reflexivo com ela mesma e com o próprio texto que ela está criando. Então, ela cria essa historicidade já para o seu próprio texto através desse diálogo, não? Porque muitas vezes até frases, não, ela vai usar, até versos ela vai usar alguma vez em algum poema, e depois ela vai usar em outros poemas posteriores, o que é bem interessante. Então ela cria esse diálogo não somente com a tradição, né? Essa tradição que ela dialoga não só feminina, mas masculina, né? Que a gente vai ter ela dialogando com poetas como Safo, Virginia Woolf, Ana Cristina César, mas também Otávio Paz, Fernando Pessoa. Então esse diálogo ela faz com outros poetas e com ela mesma dentro do livro, né? E tem um exemplo aqui bem interessante que eu acho que é um dos versos, dos melhores versos aqui, dos versos não, mas da imagem poética, não? Do livro. Então a gente vai encontrar aqui no poema para Ana Cristina César, no As Mulheres Submersas. Isso é interessante também, né? Que a gente tem no título A Mulher Submersa. Então, no singular, né? Que se trata provavelmente da poeta, a gente pode pensar. Mas depois a gente tem um poema dentro do livro, com a sua sequência de cenas, de poemas, que são As Mulheres Submersas. Então tem essa questão da submersão, né, entre as mulheres, não? O que nos liga é essa questão do privado, né, do privado, do particular e do coletivo, que é aquilo que leva-nos aquilo de novo, né, do sistema, não? E do diálogo, não? Daquela coisa que uma mulher são todas as mulheres, ou a história do que é ser mulher. Então isso é interessante. E um dos poemas que eu quero ler aqui, ele trata bastante disso, né? Em um dos melhores poemas do livro, eu acho. Mas, então aqui a gente tem nesse... deixa eu buscar aqui. Acho que eu perdi.
As mulheres submersas. Então a gente vai ter essa imagem, né? Deixa eu ler para vocês. Não é aqui? Ah, não, na verdade é no anterior, da Virgínia. O poema para Virginia Woolf. Então, nesse As Mulheres Submersas, a gente vai encontrar um poema para Safo, né? Um poema muito bonito. Depois um para Virginia e o outro para Ana Cristina César. Então, no da Virgínia, a gente vai encontrar essa imagem. A chuva tocando o espelho. Os círculos se abrindo concêntricos, um de dentro do outro na superfície da água, como bocas. Minha voz canta teu corpo de mulher submersa. Meu requiem teus cabelos. Então, essa imagem aí dos círculos se abrindo concêntricos, um dentro do outro na superfície das águas, como bocas. É uma imagem super bonita, não? E ela vai ser reusada, então a poeta vai fazer uma releitura dessa sua imagem no poema As Irmãs da Ordem da Lagoa, onde a gente vai encontrar daí essa imagem refeita. Então a gente encontra tal como círculos concêntricos na água, assim, muitas bocas emergem de dentro das bocas das irmãs. E sensacional, né? Porque a gente encontra, tipo, dentro do poema, essa própria imagem se realizando, né? A imagem, tipo, a pedra que foi solta, ou essa imagem que foi solta naquele poema anterior, ela reflete agora nesse poema posterior. Então já cria essa história, como eu disse, esse diálogo, o que é sensacional, né? Então isso é interessante, tá buscando através do livro. E eu acho que a gente poderia ler um poema, não, agora. Como eu disse, fica difícil ler um poema, porque eles são longos, então eu vou ter que acabar lendo somente um poema de cada trecho. Então, sim, nessa questão do contraste também, né, que eu me repito aqui, mas eu acho que é importante. Então, é claro que vai ter a questão do consagrado, não é isso que a gente falou, do sagrado e do profano. E eu acho que fica bem exemplificado, não? Fica bem claro aqui nesse poema que eu vou ler para vocês, que também fica claro essa questão que eu falei, que ao mesmo tempo que esses rituais eles nos liberam, não nos possibilitam crescer, né, florescer, ter um conhecimento, né, porque o conhecimento ele nasce também desses limites, não? Mas eles também nos cobram, né, como a gente já viu naquele trecho, né, onde é possível se saber a idade da outra, não? Que entre as mulheres a gente sabe tem muito disso, né? De você saber ler a outra, não? Se está bem ou não se está bem, não? Acho que as mulheres têm muito disso, não? Eu tô falando de algo que eu não sei muito bem agora, mas eu acho que sim. E aqui fica... Ela trata disso, na verdade, não? Ela trata dessa questão de que ao mesmo tempo que ela está muito ligada à mãe, à irmã, à avó, mas também há essa pressão, não? Há essa pressão de uma maneira de se comportar, de fazer as coisas, de saber quando uma mulher, por exemplo, está menstruada, não está menstruada,
tudo isso elas se conhecem, não? Elas se sabem. Então tudo isso cria, não? Cria certa, é, sim, certa, sim, certa pressão. Mas deixa eu ler aqui então esse poema. O nascimento de uma menina é sempre um chamado, como a lua em relação às marés. A recém-nascida exerce influência sobre todas as mulheres do seu meio. A mãe, as irmãs, as tias, as primas, as avós. Elas se reúnem em torno e celebram a certeza de que mais alguém na casa menstruará. Sabem que toda a família tem mortos que precisam ser vingados e que em certos períodos do ano eles voltam e pedem derramamento de sangue. É preciso acalmá-los, oferecendo calcinhas manchadas, absorventes usados. Até os cabelos que sobram no ralo, no box, se são fios de uma moça que tomou banho menstruando, eles certamente terão retido um e outro coágulo. Pode-se dedicar a um morto esse chumaço, ainda úmido, entranhado de restos de endométrio e larvinhas pretas, dessas que crescem na água parada. Enquanto durmo, minha avó, Maria Manuela, regressa. A porta de casa aberta. Ela entra, caminha pelo corredor. Os gestos de mão indicam que conduz algo aéreo até meu quarto. Um bando de pássaros. Aproximam-se, pousam no meu quadril e começam a arrancar a bicadas meus pelos pubianos. Depois saem pela janela e voam para longe. E com meus pelos constroem seus ninhos. Então, super interessante, né? E eu li agora acabei lendo duas sequências, então, aí são 2 poemas, né? Então, um que terminaria nesse água parada. Então, a gente tem a imagem da água parada, que começa ali com o nascimento, não? Que, em teoria, são águas escorrendo, né? Para o nascimento da vida. E daí eu li o poema em seguida, né? Que é super interessante porque tem um nome, né, próprio. Então, o único nome próprio da família que ela vai citar é o da avó, o que é super representativo, né? Então, ela não cita, e vai citar 2 vezes ainda, né? A avó, que parece que pela leitura acabou sendo assassinada, não? Mas isso é algo muito interessante, né? É, a mulher que, na verdade, acho que, além dos escritores, não? Que ela dialoga, acho que é a única, né, pessoa, o único nome próprio, né, que a gente vai encontrar em todo o livro, né, o que é bastante representativo. Mas então aqui acho que fica claro, não, essa questão do cabelo, não, essa coisa cotidiana, né, do menstruar, biológica, se tornando algo sagrado, não, se tornando um ritual, se tornando algo que é necessário para alimentar os mortos, né, alimentar uma certa memória, né, uma certa passado, não, uma condição, né, existencial. É, então é isso daí. Acho que a gente já está chegando aqui nos 35 minutos. É, eu gostaria de terminar lendo um poema. Como eu disse, vai ficar muita coisa sem ser tratado, sem falar desse livro. Porque todo livro bom, né, é assim, não? São livros que a gente vai poder conversar por muito tempo. A gente pode fazer leituras e releituras, né, desses livros. Então, deixa eu dizer que os melhores poemas para mim, né? A Mari Becker tem todos os méritos, não? Com certeza, ela, não, sensacional o livro. Mas tem poemas aqui para mim né, que não conseguiram, né, estar à altura dos demais.
E acho que alguns, tipo o Lesbos, por exemplo, não? Eu acho que tem aí uma visão da mulher muito tópica, não? E acho que no livro mesmo ela reconhece isso, não? Essa visão de que as mulheres se amam, né? E sem conversar e dá então essa visão, né? Lesbos, né? Que tem essa questão, né? É, lésbica propriamente, não? Então acaba criando aí um romantismo meio idílico, que fica, na verdade, difícil de, é, de ser apreciado, não de forma, vamos dizer, superficial, não. Deixar passar isso para para reconhecer aí as qualidades do poema como linguagem, não? Porque para mim isso faz parte da linguagem. Ah, e outro poema também que para mim não trabalhou muito bem, que vem logo em seguida do poema onde ela lida com a questão do homem, que eu vou querer ler aqui, que ela lida de maneira magistral, não sarcástica, irônica, pegando não essa condição do homem que vê todas as mulheres como a mesma ou quer amar todas as mulheres. Então ela recolhe essa imagem da mulher e sim, transforma nisso naquilo que a gente falou, né? Sim, a gente somos todas as mulheres, e eu sou todas as mulheres, e as mulheres que você vai amar depois de mim são eu também, não? E você vai perceber isso, né? E ela cria aí, né, um poema, não, excelente. Mas ao mesmo tempo, logo depois desse poema, ela confronta a imagem de Deus. Mas é claro que ela vai confrontar a imagem de Deus criada pelo homem, não? É o Deus másculo, não? É o Deus Father. É, então ela confronta essa imagem de maneira séria, não? De maneira raivosa, não? Tanto é que ela se transforma, não? Animalisticamente, não? Para enfrentar esse Deus. E também aí fica difícil, né, de aceitar esse enfrentamento, não? Porque Deus, para nós que entendemos Ele, né, de maneira conceitual, não? Ele não é masculino, né? Mas eu totalmente que né, entendo a posição dela. E, mas da minha leitura, né, do meu ponto de vista, o poema não chega a conectar comigo dessa forma, não. Mas é claro que isso é só a minha opinião, né. E se ela se sentiu, não, é, tendo que expressar isso, é sempre melhor expressar, né, colocar essa voz, né, para fora do que engoli-la aí e se tornar aí tumores e cânceres e etc. Ah, mas dos poemas que eu mais gostei, então, devo dizer que foi o Serra Sem Fim, inteiro, né? Todas as sequências, as filhas, as mães, as avós, sensacional. As Irmãs da Ordem da Lagoa, também a relação aí do silêncio com a relação das ações, então o corpo, né? Essa coisa de a gente nunca está em silêncio, na verdade, não? Eu já me fiz essa pergunta, né? Através de um poema, quem vai dizer que o silêncio alguma vez existiu? Quem pode dizer, né? Porque parado ou silenciado, a nossa cabeça está comunicando com nós. A gente está se movimentando pelo mundo. E tudo isso é barulho, né? Tudo isso é noise, não é ruído. É, então, a parte do reino também eu gostei, apesar desse poema com relação ao Deus. E o Caderno dos Mortos também gostei muitíssimo. É, então, acho que é por aí, né? Excelente, não? Vocês têm que comprar esse livro. Não sei se eu disse aqui, é da Uratal, né? Uratal. Urutal. Urutal. Então, editora Urutal. A Mulher Submersa, Mar Becker,
com fotografias de Vladimir Vaz. É um livro excelente que todos nós temos que ter e ler, né? Ler com cuidado, ler com atenção, como a gente sempre diz aqui, né? Da Simone Weil. A atenção é a mais pura e rara forma de generosidade. E todo mundo está querendo ser lido de forma diferente. E não é diferente com a Mar Becker. Então eu vou deixar vocês com esse poema que eu vou ler, A Parte do Reino. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Me escrevam aí, comentem, digam o que eu deixei de falar, que é mais interessante, o que eu poderia ter lido de diferente, e o que vocês gostaram, o que não gostaram. E é isso aí, vamos adiante, e lendo mais e mais poesia. E a partir disso vivam uma existência fantástica, e até a próxima, né? Leiam aí, leiam poesia, leiam Mar Becker, e até mais. Tchau, tchau. As mulheres são todas iguais. Todas, sem exceção. As de ontem, iguais às de hoje. As de hoje, iguais às de amanhã. Que não se engane o meu amor, porque em breve a ex dele voltará através de mim, para dizer pela minha boca o que não pôde dizer pela sua. Eu farei o mesmo, pela boca da próxima. E assim sucessivamente. É uma maldição. Entramos na vida de um homem como se fôssemos cada uma só. Com o passar do tempo, acabamos nos tornando sempre a mesma. Juramos sempre o mesmo amor no começo. Rogamos sempre as mesmas pragas antes de bater a porta. No final, sempre a mesma garganta, a mesma língua de gárgula. Somos loucas, o meu amor me diz. Somos, respondo, loucas daquela loucura iluminada que sobe por um corpo, quando nele se levanta uma legião. As mulheres são todas iguais. Por isso, quando caminho pelo bairro, vejo-me nos olhos que me olham. Sou a moça translúcida, parada na janela entre as cortinas de voal. Sou a que atravessa o dia pensando em rosas, do povo, de Hiroshima, de Gertrude Stein, de ninguém. Estou na rua, mas estou em casa. Estou em mim mesma como no meio de uma catedral vazia. O sino sendo tangido por anos de silêncio. O meu amor não sabe. Se disser o nome de uma mulher, dirá o nome de todas. Somos, em certo sentido, indeléveis como o ar, enquanto a cerração não baixa até às 8 da manhã. Somos todas Marias, linhas de sombra e luz, fina fenda. Somos um pássaro, um mundo inteiro suspenso num voo. Li esses dias que até os ciclos de sangue de mulheres que moram juntas tornam-se sincrônicos. Vou mais longe. Digo que também passamos a sonhar juntas. Em sonho, falamos umas com as outras, mas em voz baixa, para que não se rompa o fio de prata. Foi por causa de um sonho que Lisa começou a ler Silva Plath. Silvia havia terminado com Ted há pouco quando se suicidou, usando gás de cozinha. Assia ainda estava casada com ele quando repetiu o ato. A mesma cena, o mesmo gás, o mesmo homem. As mulheres são todas iguais.
Pelas mãos de Salomé, também eu servi a cabeça de João Batista numa bandeja. Pelas mãos de Lucrécia Borgia, também eu misturei cantarela no vinho e terminei o dia envenenando o marido. Esta noite o meu amor se deitará com um novo amor. Nela estaremos todas, repetíveis, labirínticas, espelhos, espectros umas das outras. De madrugada, ela o seduzirá com beijos e cheiros, quando ele descobrir que é a mesma mulher de sempre, o mesmo antigo demônio fêmeo. Nessa hora será tarde, já terá fecundado, já terá continuado nossa linhagem má numa filha. Sensacional, não? Tchau, tchau.